Fala galera, beleza? Aqui é o Paulo Bittencourt, eu sou professor de linguagens do Colégio Loyola e hoje nós vamos para mais uma aulinha preparativa do Enem, agora sobre gêneros e tipologia textual. Bora lá? Vem comigo! Então, gente, esse é um tema que cai todo santo ano na prova de linguagens do Enem. A gente precisa entender não só os conceitos básicos relativos à tipologia e aos gêneros textuais, mas também de que maneira isso é cobrado na prova e como isso pode servir também como um instrumento necessário para você interpretar melhor os textos da prova do Enem, tá joia? Então, vamos começar primeiro com o conceito de tipologia textual e com as suas características específicas, para que a gente possa, portanto, compreender um pouquinho como que é o funcionamento dessa matéria cobrada na prova de linguagens. Vem comigo. Olha só, a tipologia textual, gente, nada mais é do que o conjunto de características estruturais na composição de um texto. Ou seja, nós vamos ter vários elementos específicos na hora da escrita, tanto da seleção do vocabulário, na maneira como as palavras se organizam e, claro, no conteúdo que é transmitido para as pessoas, características que vão delimitar 5 estruturas de texto diferentes. Quais são elas? São os textos narrativos, expositivos, descritivos, argumentativos e injuntivos. Pessoal, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça que é o seguinte: estes são os 5 tipos de texto que existem. Não existem outros tipos textuais. A tipologia, ela é determinada pela estrutura de composição. Então, não existem como você inventar outra estrutura. Elas são delimitadas, elas são fixas. Mas é claro que diferentes estruturas, diferentes formas de organizar um texto podem aparecer no mesmo livro, por exemplo. Então, nós sempre vamos perceber um pouquinho, não só dessa tipologia, mas também da predominância de uma determinada tipologia com relação às outras, se é que vai aparecer mais de uma tipologia dentro deste texto que você está analisando. Mas bem, antes da gente ver essa questão do predomínio, vamos entender um pouco quais são as características específicas de cada uma dessas tipologias textuais, a começar pela tipologia narrativa, muito comum em livros literários, em romances, contos, crônicas, que é basicamente uma sequência de eventos. Galera, quando vocês vão contar um caso, vocês praticamente vão fazer uma cronologia daqueles eventos, contando para a pessoa com a qual você está conversando naquele momento quais foram as coisas que aconteceram naquela sequência. Explicando para ela que aconteceu uma coisa: hoje eu saí de casa às 6 horas da manhã, estava um clima chuvoso, o trânsito estava meio agarrado por conta da chuva, Belo Horizonte não tem uma mobilidade muito interessante, então acabei demorando para chegar no serviço, atrasei para começar a aula. Enfim, essa sequência de eventos que eu acabei de contar para você configura um tipo de texto narrativo, que tem como intenção nada mais nada menos do que expor, do que mostrar para a pessoa essa sequência. Então, narrativa é um personagem inserido num determinado espaço, numa cronologia específica, em que você vai mostrar essa sequência de eventos. Tranquilo? Maravilha. A segunda tipologia, que é a tipologia expositiva, ela já é praticamente aquilo que a gente está fazendo aqui agora, que é uma aula, né? A aula é um ótimo gênero expositivo. Como assim? É praticamente você pegar uma informação e contextualizar, se aprofundar, explicar, caracterizar, exemplificar, conseguir de alguma maneira explicar tudo aquilo que envolve uma determinada temática. Então, a aula, a palestra, o seminário, a pesquisa são ótimos gêneros expositivos para que a gente consiga entender contextualmente uma série de informações. Já o gênero descritivo, que muitas vezes as pessoas até confundem um pouco com o expositivo, ele é muito mais técnico. Ele não envolve contextos. Na verdade, o gênero descritivo ele é uma ficha técnica. Sabe quando você vai comprar um produto? Sei lá, por exemplo, vou comprar um relógio. E ele vai mostrar para você as características, por exemplo, a dimensão do relógio, o material que ele é feito, a duração da bateria, a composição desse material, as cores, as suas funcionalidades. É praticamente uma descrição das características e das especificações
de um determinado objeto. Então, é um texto que contempla aspectos muito mais impessoais, muito mais objetivos, do que propriamente uma explicação aprofundada e contextual sobre determinada informação. Tá joia? Outro gênero, que é aquele que a gente vai trabalhar inclusive na prova de redação, que é o gênero argumentativo. A gente sabe que o gênero da redação do Enem é o dissertativo, que é praticamente uma exposição, uma explicação sobre as coisas, junto com o argumentativo, ou seja, as explicações sobre os fenômenos da realidade servem para que você consiga criar informações convincentes em que você exponha o seu posicionamento crítico sobre determinado assunto. Muito comum no gênero jornalístico, por exemplo, né? Então, olha lá, o artigo de opinião, né, a coluna e vários outros gêneros inseridos nesse meio jornalístico, até a crônica argumentativa serve dentro desse aspecto também, que tem a função de persuadir o leitor. Você quer convencer ele de que o seu ponto de vista é o correto, de que aquilo ali é melhor do que aquilo outro, de que o candidato A é melhor do que o candidato B, de que o sorvete de limão é melhor do que o sorvete de tangerina. Não importa o que você queira convencer. Se tem posicionamento, se tem fundamentação de opinião, nós estamos falando de um texto argumentativo. Por último, mas não menos importante, temos ainda a tipologia injuntiva. O que significa o texto injuntivo? É aquele que contempla instruções, conselhos e ordens. Ou seja, manual de instrução, bula de remédio, que vai ensinar você a como fazer. Característica muito predominante nos textos injuntivos é o uso dos verbos no imperativo. Beba água, não deixe água parada, evite o mosquito da dengue. Coloque 2 colheres de sopa de manteiga para 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Uma receita, por exemplo. São tipos de texto que a gente tem, então, essas instruções voltadas para um interlocutor. Deu para entender mais ou menos a lógica, pessoal? Isto é o que a gente chama de tipologia textual. São 5 estratégias, são 5 estruturas de composição diferentes que se complementam e juntas podem formar, então, um texto. Ótimo, maravilha. Agora eu quero saber de vocês o que é esse tal de gênero textual, que é uma matéria que cai muito diretamente na prova de linguagens. Ela tem tudo a ver com o tipo, obviamente. A gente vai definir um gênero textual quando a gente pega um texto, enxerga qual das 5 tipologias é aquela que predomina no texto, se é a narrativa, se é a descritiva, se é a injuntiva, enfim, para a gente inserir esse texto num cenário, ou seja, com uma pessoa que fala, com um público que recebe, num país, numa história, enfim, nós vamos inserir esse discurso num contexto. Qual contexto? O contexto sociocomunicativo. Sócio por quê? Nós vamos averiguar os elementos históricos, os elementos sociais, de classe, de região, de país, de todos os elementos que podem interferir na produção desse texto. E, claro, a questão comunicativa. Quem fala, quem recebe, qual é a linguagem utilizada, se o vocabulário é um vocabulário mais erudito, mais formal, ou se é um vocabulário mais coloquial, mais popular. Tudo isso faz diferença na hora da gente definir qual é o gênero que a gente está trabalhando. Olha só o exemplo que eu vou te dar. Eu vou pegar então um texto narrativo. Legal. O texto narrativo é uma sequência de eventos de um personagem num espaço com uma cronologia. Então, eu vou pegar um texto curto, que seja uma sequência de eventos, que vai pegar a ideia de transformar aspectos humanos usando animais como personagens principais e que no final você tem uma mensagem para provar, a famosa moral da história. Então, eu vou pegar, por exemplo, um tanto de animal que representa características humanas para montar um textinho narrativo que vai me permitir, então, provar uma moral no seu final. Isso é o que a gente chama de fábula. Então, junta algumas características específicas do contexto sociocomunicativo num texto em que predomina a tipologia narrativa e nós temos o gênero fábula. E isso serve para todos os outros tipos. Pega, por exemplo, um texto argumentativo em que predomina o uso da primeira pessoa do plural, nós, em que um veículo midiático vai expor o posicionamento do veículo, de toda a sua equipe. É um posicionamento coletivo,
Isso dentro de um jornal, inserido nesse contexto social do jornalismo e comunicativo do uso estrutural, do convencimento e da primeira pessoa do plural, do nós temos o famoso editorial. Então, pessoal, o editorial é um gênero textual cuja tipologia predominante é a tipologia argumentativa e que se insere no contexto jornalístico a partir de uma expressão de opinião coletiva utilizando a primeira pessoa do plural. Viu como é que as características estruturais do texto se aliam às características sociais do texto para então formar um gênero, como é o gênero editorial? Gente, identificar todos esses elementos, tanto da parte da composição quanto da parte da sua divulgação, é fundamental para você não só responder às questões relativas a essa matéria na prova, mas inclusive para você entender toda a série de textos mobilizados na prova de linguagens do Enem. Identificar a tipologia predominante e o gênero textual de todos os textos que vocês têm na prova é o primeiro passo para você conseguir fazer uma boa interpretação e chegar à resposta correta na prova. Deu para entender mais ou menos a nossa estratégia? É isso, galera. Espero que tenha ajudado. Um beijo para vocês. Vamos lá. Valeu!